Olá, olá meus queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo da série Escatologia Reversa comigo, Luiz Dudu. Hoje nós falaremos especificamente sobre a escatologia kardecista, baseada nos ensinos de Hipólito Leon Denazetti, mais popularmente conhecido como Allan Kardec. O espiritismo kardecista surge no final do século XVIII, início do século XIX na França, trazendo novas visões sobre moral e ética, sobre fé, sobre metempsicose, transmigração da alma, imortalidade da alma, e acaba difundindo uma crença bastante consolidada sobre as questões da reencarnação. Com isso, com estes ensinamentos, Allan Kardec passou a ser perseguido pela Igreja Católica. Teve muitas de suas obras e seus livros queimados pela Igreja Católica, o que acabou influenciando a tradução dos seus livros para outros países, a exemplo do Livro dos Espíritas, a exemplo do livro Os Milagres e Predileções segundo o Espiritismo e o Evangelho Kardecista. A visão sobre escatologia geral que nós encontramos em Allan Kardec está na sua obra Genese e os Milagres e as Predileções segundo o Espiritismo. Para Allan Kardec, nós não teremos um retorno de um Deus visível, mas essa terra já passou pelas suas primeiras convulsões. Hoje, ela entrou em um estado de relativa estabilidade. Como o fim da Terra permanece no domínio das conjecturas, das alegorias, feitas pelos homens e por outras religiões, a Terra, segundo Allan Kardec, ela não acabará, ela não terá um fim. Na verdade, ela deve alcançar a sua perfeição, né? Visão também encontrada dentro da questão da escatologia individual. Essa perfeição, ela deve ser buscada como? Pelas leis naturais, pelas leis morais, pelas leis éticas, pelas leis divinas. O homem deve se permitir ao conhecimento. E esse conhecimento será o motor propulsor da transformação deste planeta. Portanto, dentro de uma visão de escatologia geral, para o Espiritismo, nós não teremos um retorno de um Deus visível e essa terra não acabará. Ela entrará em um estágio de transformação. Transformação que vai ocasionar a perfeição da terra e dos seres que aqui habitam. As transformações salientadas na Bíblia, em textos como a exemplo de Mateus 24 e Marcos 13, onde nós temos ali os dizeres de Jesus sobre o princípio das dores, fomes, pestes, terremotos, falsos mestres e assim sucessivamente, são interpretados por Allan Kardec como sendo de ordem exclusivamente moral. Até que a humanidade alcance essa perfeição, pela inteligência, pela observância das leis divinas, maiores perturbações, maiores catástrofes acontecerão no mundo. Por quê? Porque o homem não observa as questões das leis divinas e leis morais. Então nós percebemos aqui que para o kardecismo a transformação da Terra está necessariamente vinculada às questões da observância das leis divinas e da observância de leis morais. E só através da prática do bem, através da prática da ética, é que então este mundo e as pessoas que neles habitam poderão então alcançar a perfeição. O mundo não irá acabar, mas também os problemas aqui não irão acabar, até que a humanidade reconheça que deve praticar atos morais que conduzam à bondade de outras pessoas e exclusivamente também da minha, né? Do meu ser individual. Então, práticas morais e práticas também sociais devem ser realizadas a fim de que este mundo possa alcançar o seu estado de perfeição, tá? Então nós temos uma escatologia geral bastante consolidada sobre as questões morais, éticas e de práticas sociais. Isso está descrito no livro A Genese, os Milagres e as Predileções segundo o Espiritismo. Essa é a visão da escatologia geral kardecista. No entanto, nós temos a outra visão voltada para a questão da escatologia individual.
E como seria então a questão da escatologia individual tratada pelo espiritismo kardecista? É muito simples e, na verdade, nós até já vimos quando nós falamos disso nos vídeos sobre escatologia dos povos orientais. A questão da reencarnação, da mentepsicose, é muito bem trabalhada dentro da visão kardecista. Apesar de Allan Kardec não gostar desses termos mais científicos. Mas para Allan Kardec funcionava mais ou menos assim. O corpo material está voltado para as questões vegetais, animais, minerais. Logo, a alma, que é imortal, deve estar voltada para as questões morais, da verdade, do amor, da longanimidade, da benignidade, da caridade e das práticas sociais. Essa segunda parte é o que deve ser praticado necessariamente para que o espírito alcance o seu estado de perfeição. Uma vez a alma se desprendendo do corpo e passando por esse processo de mentepsicose, ela tem então duas possibilidades. A primeira, de ser uma alma desencarnada e de ficar perambulando pelo planeta até chegar a hora da sua reencarnação. E isso está inerente a pessoas que tiveram práticas morais não condizentes com as leis divinas. E aqueles que irão para um certo paraíso, esperando também o seu momento de reencarnar. Então a reencarnação, que é a volta da alma a um outro corpo, em uma outra vida, é tida pelo Espiritismo como uma grande bênção. Por quê? Porque a reencarnação é a oportunidade que aquela alma que se desprendeu do seu primeiro corpo e agora está no seu segundo corpo, terá para poder buscar a sua perfeição. E enquanto essa alma estiver presa neste corpo material, mineral e vegetal, ela deve então buscar o crescimento e a elevação cognitiva, espiritual e moral. Elevação cognitiva, espiritual e moral. Como que nós iremos buscar então a cognitiva? É através dos estudos, né? Através da leitura, através da prática do estudo. Então Allan Kardec diz que uma das práticas a serem incentivadas é sim a prática do estudo, porque através do estudo a alma consegue evoluir e consegue amadurecer e consegue tomar decisões racionais que as levarão a tomarem decisões morais que sejam benéficas não apenas para ela, mas também para a sociedade como um todo. As questões morais são buscadas através dos estudos, então está necessariamente introjetada dentro da questão cognitiva, mas também dentro das observações das leis divinas, sobretudo das indicações dadas nas principais obras de Allan Kardec, como o Evangelho de Allan Kardec. E por último, as questões sociais, que é uma característica do espiritismo kardecista, é a prática do bem ao próximo. Então, quando eu coloco o meu coração na miséria do próximo, eu estou tendo uma evolução espiritual, porque eu compreendi que a vida e a perfeição que deve ser alcançada pela minha alma, ela não é apenas individual, mas ela também é coletiva. Logo, então, Allan Kardec rejeita a ideia de que a salvação ela é simplesmente individual. Ela é também coletiva. Mas a salvação, trabalhada dentro dos aspectos da mentepsicose kardecista, estão mais relacionadas às questões morais, de observância das leis divinas, do que a prática de rituais direcionados a um deus ou deuses específicos. Então, o espiritismo kardecista acabou difundindo sobremaneira as visões de reencarnação no Brasil e na maioria dos países ocidentais, defendendo que a reencarnação é um processo obrigatório até o espírito não precisar mais reencarnar. Então o espírito vai reencarnar, vai reencarnar, vai reencarnar, vai reencarnar, até ele atingir o seu estado de pureza.
Quando ele atingir o seu estado de pureza, então não será mais necessário a reencarnação. Por isso, a reencarnação é tida como uma oportunidade para o espírito ir se aperfeiçoando intelectualmente através dos seus trabalhos, dos seus estudos, das suas práticas sociais. Porque além de ser uma oportunidade, também é um progresso para o próprio espírito. Então, essa é a visão escatológica do kardecismo. Logo, nós trabalhamos essa visão escatológica dentro dos dois blocos que nós já estamos acostumados a trabalhar e que são propostos pela sistematização da escatologia, que é a escatologia geral e a escatologia individual. Dentro dos aspectos da escatologia geral, não haverá a volta de um Deus visível, mas a perfeição desse planeta será alcançada a partir do momento que os seres humanos, a humanidade, o coletivo, entender que as práticas morais, quando praticadas, podem contribuir para a perfeição da humanidade e do mundo. E assim atingirmos um status de relativa paz. Que as primeiras dores já foram enfrentadas por este planeta, no entanto, agora nós alcançamos um estado de estabilidade. A humanidade está evoluindo, ainda que paulatinamente, mas está evoluindo. E que tudo aquilo que acontece de ruim na humanidade está vinculado necessariamente ao não entendimento e compreensão dos homens sobre a observância das leis morais, naturais e intelectuais. Dentro de uma visão de escatologia individual, nós temos então a questão da metempsicose, da reencarnação, muito bem trabalhadas por Allan Kardec. Um tanto diferenciada da visão platônica, um tanto diferenciada das visões hinduístas, taoístas e budistas, mas às vezes com alguns pontos de semelhança, como as questões da prática do bem, da ética, da moral, do amor, da bondade e etc. Logo, a perfeição só poderá ser alcançada quando então nós buscarmos a elevação do nosso espírito a partir da observância dessas práticas. E é a partir delas, então, que nós teremos a evolução individual, e essa evolução individual, ela transpassará para um coletivo de modo geral, através das minhas práticas. Quando, através do trabalho, através do estudo, do avanço da minha intelectualidade, eu compreender que essas questões não devem apenas ser observadas e obedecidas por mim, mas também devem ser observadas e obedecidas por aqueles que eu amo e também por aqueles que não fazem parte do meu convívio social. Isso é a importância, então, da visão da expansão dos ensinamentos do Evangelho kardecista e da divulgação das principais obras de Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos e a Genese das Predileções e Milagres de Allan Kardec. Bom, meus queridos, esse foi mais um vídeo do nosso Escatologia Reversa. Então, ative o seu selinho de notificação aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo. E nós estaremos postando aí novos vídeos sobre escatologia, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!